Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 26, na 8ª de Páscoa, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O último capítulo do Evangelho de São Marcos. Duas testemunhas qualificadas da ressurreição de Cristo vão anunciar aos discípulos, aos apóstolos, que aqui representam a igreja, e nem a primeira testemunha qualificada, que foi Maria Madalena, o texto diz isso, que Maria Madalena viu o Senhor e foi contar isso aos apóstolos, eles não deram crédito a ela. Depois diz o texto que Jesus apareceu com outra aparência a 2 deles que estavam indo para o campo, e nós sabemos quem são esses 2. Esses 2 são os discípulos de Emaús, Cleofas e provavelmente a sua esposa, e eles vão também contar para os apóstolos e eles também não dão crédito. Então, primeira coisa que esse evangelho quer trazer para o nosso coração é não deixar de anunciar a ressurreição de Cristo, ainda que os outros não nos dê crédito. Ainda que as pessoas não acreditem, é importante anunciar. Porque veja, o próprio Jesus, ele se manifestará a esses que não querem crer e vai repreender a dureza do coração deles por não darem ouvido àquelas testemunhas qualificadas que viram o Senhor. Nem Maria Madalena, nem os 2 discípulos de Emaús foram aceitos. O seu argumento não foi suficiente. Os apóstolos não acreditaram. E por fim, o próprio Jesus aparece a eles, repreende a dureza de coração. Então, eu gostaria de dividir essa nossa meditação em 2 partes. A última parte é o Ide, e nós vamos meditar a respeito disso. E a primeira parte é essa. Nós, pela força da ressurreição de Cristo, por nós testemunharmos a ressurreição de Cristo na nossa vida, nós somos chamados e enviados a anunciar que Cristo está vivo. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a anunciar que Jesus está vivo, ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Independente se vão nos dar crédito ou não. Porque assim, irmãos, por muitas vezes, nós deixamos de fazer algo que é pela força do nosso próprio batismo e pelo nosso encontro com o Senhor, nós deixamos de fazer algo porque nós achamos que o outro lado, aqueles que receberão a mensagem, eles precisarão estar de acordo, acreditar. Não, a nossa missão principal é anunciar Jesus. Depois, Jesus aparece para os discípulos e Jesus dá um mandato para eles. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então veja, e aqui eu entendo o que São Paulo diz, em 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Então, esse mandato de nosso Senhor, e o bonito aqui é que esse mandato de Jesus, ele não é para alguns. Não, esse mandato de Jesus, ele é para todo o batizado. Todo aquele que é batizado, ele recebeu de Jesus a incumbência de anunciar o evangelho. Agora, atenção, que talvez você ouvindo eu falar isso, você possa pensar assim, mas eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom de ser um orador, eu não sou chamado a isso. Veja, São Francisco de Assis dizia algo maravilhoso: pregue sempre. Pregue sempre. E, às vezes, quando necessário, use palavras. Entende o que São Francisco está dizendo? São Francisco está dizendo que a pregação mais eloquente é a pregação da vida. Ela é mais eloquente do que as palavras. É claro que, se tratando da palavra de Deus, como não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, e aqui nós precisamos dizer isso, a palavra de Deus por si só, ela tem poder. Quando nós anunciamos a palavra que não é a nossa palavra, essa palavra aqui que está sendo anunciada, ela não é a minha palavra. Então, não é minha, não é um mérito meu. E ela tem força de alcançar a sua vida e a minha vida, porque ela é a palavra de Deus. Então, claro, a palavra, ela tem o poder, né? Ela tem esse poder de arrasar fortificações, como nos diz o próprio texto bíblico. Ela divide a medula, ela sonda, né? Ela é como uma espada de dois gumes, como nos fala a carta aos Hebreus. Agora, é evidente que as palavras em si, se ela não estiver revestida do Espírito, ela é letra morta, como nos ensina São Paulo. Então, a palavra de Deus é importante ser anunciada, mas a pregação mais eloquente é a pregação da vida. É aquilo que ninguém pode dizer ao contrário. Jesus certa vez falou dos fariseus: vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles falavam algo que eles não viviam. Havia uma incoerência daquilo que eles pregavam para aquilo que eles viviam. E essa pregação é a pregação que não edifica. É a pregação que não converte. A pregação que converte é a pregação que está imbuída da vida. Então, há um chamado. E esse chamado é para todos. Então, aqui Jesus já está dizendo para nós, ninguém pode dar desculpa dizendo, eu não sou um pregador. Talvez você não seja mesmo. Talvez o Senhor não te deu o dom da oratória, o dom de entender a palavra, mas você pode fazer a melhor das pregações, que é a pregação da sua vida. Aquilo que você vive. Aquilo que você vive no dia a dia com o Senhor. Isso, meus irmãos, fala muito mais do que 1000 palavras. Veja, São José não disse uma palavra na Sagrada Escritura. Pode procurar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver uma palavra de São José, mas os santos são unânimes em dizer que o silêncio de São José, ele fala mais que 1000 palavras. Nossa Senhora falou muito pouco na Sagrada Escritura. Pouquíssimo. Mas o silêncio de Maria fala mais que 1000 palavras. A eloquência daquela vida. Porque se assim não fosse verdade, como que os monges anacoretas, os cartuchos, os monges da trapa, ou aqueles que vivem uma vida eremítica mesmo assim, né? Se eles não falam, não pregam, não aparecem nas redes sociais, mas a eloquência da pregação deles, uma pregação feita com a vida, modifica as estruturas desse mundo. Modifica, irmãos. Então veja, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a testemunhar o Senhor, mas somos chamados a anunciar. Então essa meditação, ela é testemunho. Alguém que experimentou a ressurreição de Cristo. E porque experimentou, ele não consegue guardar aquilo para ele. E segundo, o mandato de Jesus, ide. E que nenhum de nós está livre desse mandato de dizer, não, isso aqui não é para mim. Não, se você é batizado,
Eu e você somos batizados, então é para nós. Nós temos a obrigação, e volto a dizer, se não com as palavras, numa pregação literalmente dizendo, com a vida. E isso o Senhor, Ele nos capacita, porque Ele não nos mandaria ir. E aqui tem um detalhe, anunciar a quem? A todos, ao mundo inteiro. Meus irmãos, o mundo precisa de Jesus. O mundo precisa do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho só chegará a muitos corações se eu e você tomarmos posse daquela missão que o próprio Jesus nos deu a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.